Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Voltei. Olha só, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer uma redação para a banca UFAM. Isso mesmo, da Universidade Federal do Amazonas. Gente, é uma banca muito diferentona, é uma banca sofisticada. Nós amamos essa banca por aqui, mas vocês vão descobrir também por que que ela é uma banca, né, que dá um certo medinho em alguns candidatos. Obviamente que não são candidatos que saem daqui da salinha da Mel, né? Porque aqui da salinha da Mel, meu filho, só sai candidato concorrência qualificada. Então, para a gente entender melhor essa banca, como funciona a redação dela, como é que é a prova da UFAM, eu vou começar compartilhando meu slide maravilhoso com vocês, para a gente entender, afinal de contas, né, o que que é importante dentro da redação, dentro da prova da UFAM, tá? Que, na verdade, a gente chama UFAM, mas, na verdade, o nome da banca é Compec, tá? Então, vamos lá. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender, né, como fazer, como alcançar uma redação acima da média dentro dessa banca. Vamos lá, minha gente. A Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas, a COMPEC, ela é bem conhecida, gente, por ter um vestibular exigente, por ter uma análise criteriosa, né, da sua redação. Ela é bem conhecida também, gente, por privilegiar a norma culta nas redações e a estilística. Isso significa o quê, dona Melissa? Vamos lá. Olha só, você já deve ter ouvido falar por aí, né, que, ai, nossa, para fazer uma boa redação na UFAM, eu só preciso escrever bonito. Minha gente, não é bem por aí, tá? O que já apareceu de candidatos que no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia que saiu o resultado da UFAM, chega aqui na salinha desesperado. Professora, você pode corrigir aqui minha redação, porque eu quero entrar com um processo contra a UFAM. Essa minha redação aqui não está certa, essa nota, eu merecia mais. Obviamente, não são alunos da salinha da Mel, né? Começa aí, né, minha gente? Por quê? Porque, minha gente, quando você vai olhar a redação do menino, ele tirou nota 1, ele tirou nota 3, nota 0, e aí não entende nada. Quando você vai ver a redação, gente, às vezes está um modelo pronto lá, descarado, não é qualquer modelo pronto, é um modelo pronto dos piores que existe. Então, assim, a banca, ela analisa vários fatores aqui na sua redação. É um modelo pronto, que às vezes o menino pega o pior modelo pronto que existe aí na praça. É a situação, por exemplo, eu ouvi falar que na redação da UFAM eu preciso escrever bonito. Aí o menino vai lá, coloca um monte de palavra difícil, um monte de palavra bonita, que realmente, à primeira vista, quando você olha o texto do garoto, tá lá, a coisa mais linda do mundo, cheio de palavra difícil, parece uma sopa de letrinhas. Só que o menino não sabia nem o significado, a carga semântica dessas palavras que ele escolheu, ele só decorou. Aí não faz sentido, anjo. Então, o que que acontece? Essa banca, minha gente, não é que ela é uma banca inalcançável, tá? Não é que é uma banca difícil. Só que ela, gente, ela é uma banca que ela privilegia o aluno que realmente estuda, o aluno que realmente desenvolve sua redação com coerência. Independente se ele está escrevendo difícil, se ele está escrevendo fácil, tá? Se ele usou palavra bonita, se ele usou palavras assim, já bem populares, né, dentro do vocabulário, do brasileiro. Então, assim, a banca, ela não quer saber se a sua redação, ela tá com palavra difícil ou palavra fácil, não, tá? O que que ela vai analisar? Primeiro ponto, se está coerente a escolha de palavras. Ela vai analisar a estrutura, se você desenvolveu bem o seu argumento, se você seguiu ali uma lógica, um raciocínio, né? Tem uma linha de pensamento nesse texto, ou ele simplesmente saiu decorando frases e colocando uma atrás da outra e aí gerando saltos temáticos, né? Isso é bem comum de acontecer também quando o menino decora um repertório, alguma coisa assim, gera muitos saltos temáticos. O que que é o salto temático? O aluno, muitas vezes, dá um exemplo aqui, caiu um tema sobre racismo ambiental. Aí ele vai lá, ele começa a redação dele falando
de Freud, por exemplo. Ah, porque Freud disse tal coisa e tal e tal e tal sobre o racismo ambiental. Ele já pula para o tema. Mas, minha gente, Freud não abordou racismo ambiental. Na época de Freud, nem racismo ambiental, esse termo, essa expressão, esse conceito, racismo ambiental, nem existia. Como que ele abordou isso, sabe? Ele dá um salto temático, ele nem avisa para o avaliador, para o leitor do texto dele, que ele está fazendo ali uma transição. Então, o seu texto precisa ter uma transição, precisa ter uma explicação. Vocês vão ver isso na prática. Obviamente, vocês vão aprender isso ao longo da nossa preparação. Mas é importante vocês entenderem que essa banca, gente, ela não vai ter pena de você. Ai, nossa, ele tentou, ele decorou ali um repertório. Ela não tá nem aí, ela vai dizer, decorou? Devia ter aprendido. Então ela vai lá e ela não tem pena de dar nota 1 para você, por exemplo, tá? Então, assim, é uma banca criteriosa, tá? Ela exige atenção ali aos detalhes, tá bom? Então, assim, ela vai exigir desse candidato uma preparação direcionada, uma preparação sólida, sabe? Não é qualquer negocinho decorado que vai encher os olhos do avaliador da UFAM, não, tá? E vocês estão ligados também, né, gente, que quem avalia as redações ali da UFAM são os próprios docentes e discentes, né, da universidade. Então, são pessoas que estão ali convivendo, né, diariamente com textos científicos, com textos em prosa, com análise de fenômenos, né? Então, ele sabe analisar o seu texto de uma forma única, né? Então, vamos lá. O que que significa, então, que eu tenho que fazer ali, né, para tirar uma boa nota, fazer uma redação acima da média na UFAM? Primeiro ponto aqui, né? Clareza e precisão na escrita. Não é qualquer palavra que eu vou escolher só porque eu achei a palavra bonita. Tem que ter precisão no sentido, né? A carga semântica daquela palavra tem que fazer sentido, né? Com foco na progressão textual e no encadeamento de ideias, tá? Tem que ter uma linha de raciocínio clara, você tem que mostrar ali a sua linha de raciocínio para o seu leitor, para o seu avaliador de forma muito clara. Então, fez uma afirmação, explica em seguida para ele compreender o que você está falando, tá? Domínio de conceitos fundamentais, uso de expressões chaves, né, do tema, né, que reforcem ali o teu argumento central, isso é muito importante. Coerência argumentativa, né, e justificativas ali embasadas, alinhadas ao estilo formal e à expectativa da banca. Então, não é simplesmente, eu vou jogar um argumento aqui do nada, aleatório, e não vou explicar esse argumento. Tem que ter embasamento, sabe? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro como é que ela vai avaliar, né? Quais são os critérios da banca. Já de cara, eu reforço para você, não tem dentro dos critérios da UFAM o critério escrever bonito. Então, vamos lá. O que que acontece aqui? Primeiro, nós temos aqui três critérios, tá? O primeiro critério é o de mecanismos linguísticos, né, gente? É uma banca, gente, clássica, é uma banca que ela vai levar em consideração as análises clássicas, padrão já de todas as bancas. Então, ela vai analisar a linguagem, a gramática, né? Obviamente. Então, dentro dessa categoria, ela vai te analisar de 0 a 4 pontos. Então, perceba, ela pesa a mão aqui na gramática, tá? Na linguagem, tá? Então, assim, você tem que ter competência gramatical, você tem que ter atenção aos desvios gramaticais, à construção sintática, tá? Então, ela vai analisar bastante aqui nesse ponto, vai pesar a mão um pouquinho aqui, tá? Então, por isso que muita gente acha que a banca gosta que o aluno escreva bonito, mas na verdade não é, porque ela pesa um pouquinho a mão na competência gramatical. Além disso, ela tem aqui a competência, né, de compreensão da proposta. Vale só 2 pontos. É a competência mais fácil. Mas também é a competência mais fácil porque são só 2 pontos. É fácil de você gabaritar essa competência, né, esse critério, na verdade. Mas é um critério, gente, que ele pode te levar a nota 0.
tá? Então, vamos lá. A banca, se você não entender o tema, se você não se fixar 100% na tipologia textual, no gênero que foi pedido, né? Se não tiver um título, né? Então, assim, você vai perder ponto aqui, tá? Ah, não teve foco temático, fugi ali um pouquinho do tema, meu amor, vai ser nota zero, tá? Então, muita atenção aqui. Mas você não vai passar por esse problema aqui nessa linha da Mel, tá? Porque aqui, minha gente, eu bato muito pesado. Todos os nossos alunos já estão acostumados com isso. Bato pesado aqui no foco temático, no atendimento à tipologia, né? Justamente porque, gente, essa competência aqui não tem como você dar nenhum pontinho para a banca, tá? Então, aqui você vai para gabaritar, ok? Unidade temática, vale aí 3 pontos. Então, eu tenho o quê? Competência de coesão e coerência. Aqui o bicho pega um pouquinho. Por quê? Porque na competência, né, ali, na ideia de competência, de coesão e coerência, muitos alunos vão com a referência do Enem, que é ali uma banca já engessada, né, que tem ali uma estrutura muito característica de modelo pronto, né? E a UFAM, ela não ela não vai seguir esse caminho, tá? A UFAM, ela gosta de mecanismos de coesão bem diferentes. Vocês vão perceber na nossa análise de redação nota máxima da UFAM. Vocês vão perceber que ela é bem diferentona em relação ao Enem. Então, por exemplo, o Enem, cada período ele tem que ter ali um conectivo, sabe? A UFAM, ela não vai te exigir um conectivo em cada período, mas ela vai exigir algum marcador de discurso, que é diferente de conectivo, tá? Então, ela vai exigir de você um operador argumentativo, por exemplo, né? Mas não tem aquela coisa engessada de a cada ponto final vem um conectivo, igual o Enem, né? Vocês vão entender isso ao longo aqui da nossa preparação. A cada correção vocês vão melhorando, vão lapidando o texto de vocês, tá? Progressão, né? Progressão das ideias, progressão do tema, ela vai analisar aqui, organização do seu texto. Nisso daqui também entra, gente, a questão de organização de parágrafos, tá? Ela leva muito a sério a organização de parágrafos. Então, assim, nada de vacilar e fazer um parágrafo gigantesco, outro minúsculo. Não, a gente tem que ter um equilíbrio entre os parágrafos, tá? As margens também. Então, aqui tudo vai ser analisado. A argumentação também. Então, percebam que ela pega ali como no Enem, por exemplo, nós temos 5 competências e eles diluem essas análises, né, em 5 competências. Aqui ele concentra várias competências em uma só. Basicamente é isso. Esse daqui é o formato clássico, gente, de banca, tá? Então, assim, geralmente as bancas de concursos e de vestibulares, as bancas tradicionais, seguem esse padrãozinho aqui. Um critério gramatical, um critério de tema e um critério de coesão, coerência e argumentação. Nada de novo sob o sol aqui, tá? Bem tranquilo. A prova vale 9, como vocês podem reparar. Mas, professora, por que que lá, quando sai o meu resultado, é, vem um número diferente? Vem lá 54, 53, 50, 20? Porque, gente, isso acontece porque a nota de redação, ela é multiplicada. E aí, quando ela é multiplicada, você vai ter aí, gente, um peso diferente na sua prova. Você vai ter uma nota, uma média diferente, tá? Mas dentro das competências, ela vale 9 pontos, tá? Isso é que é o importante de vocês realmente saberem, tá? A média, enfim, a média final, isso daí vai ser uma consequência do trabalho de vocês. A gente vai focar sempre aqui nos critérios de correção, né, de 0 a 9, tranquilo? Se você ficar com alguma dúvida nesse meio tempo, enquanto eu estou aqui te explicando, né, e te mostrando como é essa banca, coloca nos comentários a sua dúvida, que depois eu venho e respondo para você no seu próprio comentário, ou se eu achar que é importante gravar uma nova aula, eu gravo uma nova aula tirando essa sua dúvida. Então vamos lá. Aqui, gente, eu trouxe um trechinho do documento
né, da UFAM. É um documento bem antigo até, não teve nenhuma reformulação até o momento desse vídeo. Então, é só para mostrar para vocês que tem um regulamento sobre os critérios, tá? Então, assim, não existe critério dado, ai, porque o avaliador não gostou, me deu uma nota baixa por causa do meu viés político. Não existe isso, tá, gente? Não existe. Então, é só para esclarecer que existe um critério, existe um regulamento já disponível na internet para você conferir, né? Que as redações elas são corrigidas de maneira adequada e imparcial, impessoal, tá? Respeitando o direito de todos os candidatos, né? De se expressarem adequadamente, né? Na sua prova de redação. Então, vamos lá. Algumas informações eu deixei aqui para vocês, como, por exemplo, a correção das provas de redação, né? Elas atribuem aí a nota 9, né? Então, ela vai analisar aspectos aí de coerência, de coesão, que eu já expliquei para vocês. Ela vai tirar ponto de você aonde? Períodos mal estruturados, né? Então, aqui tem o detalhamento de quantos pontos você vai perder. Ah, professor, isso daqui é importante para eu saber como é que está indo minha correção e tal. Honestamente, aqui na salinha da mesa, isso daqui não vai fazer diferença, tá? Por quê? Porque, minha gente, aqui nessa linha, você não tem que se preocupar e focar na sua nota. Aqui a gente não vai te carregar para uma vaidade de notas, tá? Porque nota por nota eu posso te dar uma nota máxima hoje na tua redação, mas não significa que a banca vai te dar essa nota máxima. Pode ser que a banca discorde, né? Então aqui a gente trabalha com a qualidade do seu texto. Então a gente quer te levar, e foi assim, trabalhando dessa forma, que nós conseguimos redações notas máximas na UFAM. Que nós conseguimos, por exemplo, redações superiores a 30 lá na UFAM, de aluno que foi fazer a prova pela primeira vez, focando 100% na qualidade do texto e não na nota. Ah, professora, eu quero subir minha nota. Não busque subir sua nota, busque melhorar o seu texto, porque, consequentemente, sua nota vai subir, tá? Então, aqui eu só coloco essas informações aqui para vocês terem conhecimento, para você printar a tela ou para você é, imprimir o slide. Todas essas informações, inclusive, gente, está no workbook de vocês, tá? No livro didático de vocês aqui da salinha. Então, você pode ou copiar no seu caderno, se você achar relevante, né, a informação, ou você pode imprimir o seu material didático para te acompanhar em todos os lugares, tá? Então, aqui eu deixo essas informações só para vocês verem que os critérios, gente, são bem estabelecidos, são bem regulamentados. Então, não existe, porque isso é um mito realmente dentro das redações. Muita gente não vai bem na prova de redação e sai da prova falando mal da banca, dizendo que o corretor me deu nota zero porque eu sou de direita, me deu nota zero porque eu sou de esquerda. Ai, o corretor me deu nota ruim por causa da minha religião, por causa do meu viés político. Isso não acontece, tá? Isso daí é papo de quem foi mal na prova e não quer assumir. Então, vamos lá. O que que eu tenho aqui para vocês começarem a entender um pouquinho essa banca, tá? Temas anteriores. Olha só como essa banca, ela é diferentona nesse ponto também, tá, minha gente? Por quê? Ela traz ali textos mais subjetivos, ela traz recortes ali de textos também informativos. Então, vamos lá. Primeiro texto que eu trouxe aqui para analisar foi a vertigem do acúmulo, né? Síndrome de Diógenes. Então, imagina, você abriu sua prova e tá lá um tema de redação sobre síndrome de Diógenes. Professora, eu nunca ouvi falar disso, eu nem sei o que é isso, eu não vou conseguir fazer essa redação. Aluno da salinha da Mel olha para o tema e vai compreender a partir desse tema sobre qual é o assunto. Você ia lá, você ia ler o texto motivador. O texto motivador, o título dele era Vertigem do Acúmulo. Pelo texto motivador, você já entendia
que se tratava de uma síndrome associada ao consumismo exagerado. A pessoa começa a consumir coisas, sejam compradas ou seja da rua, né, sucata, e ela não consegue mais socializar, porque o tempo todo ela está ali acumulando coisas. E aí, minha gente, ele pede para você elaborar ali um texto tratando desse fenômeno como uma doença prejudicial ao indivíduo que está infectado, bem como à sociedade. Ou seja, ele quer saber não só o problema que está afetando o indivíduo, ele também quer saber como que isso afeta a sociedade, como que isso é problemático para a sociedade. Tranquilo? Até aqui tá tranquilo, não tá, minha gente? Então percebam o seguinte, a banca ela vai deixar bem claro o que ela quer na prova, tá? Então lá, sua redação tem que ser dissertativa. E se lhe for conveniente, você pode fazer a chamada proposta de intervenção, tá? Que se caracteriza por apontar uma possível solução para o problema. Percebam, a banca, ela é tão diferentona, gente, porque, tipo assim, ela não tem um modelo fixo ali. Ah, o tema vai vir com proposta de intervenção igual ao Enem? Ou vai vir sem proposta de intervenção, como a VUNESP? Depende. Tem prova que vem com proposta de intervenção, tem prova que não vem com proposta de intervenção, e tem prova, como é o caso dessa aqui, que ela te dá a opção. Se lhe for conveniente, ou seja, se você quiser, se você achar ok, faça uma proposta de intervenção. Olha como essa banca, na verdade, as pessoas que falam, né, que ela, ai, nossa, que banca difícil, que banca impossível, na verdade, só não querem ter o trabalho de entender a banca, de entender a prova, de estudar de maneira direcionada e específica para essa prova. As pessoas estão acostumadas a simplesmente pegarem um modelinho pronto e jogar de forma descarada em qualquer prova de redação. Depois não aceitam, né, a nota que recebem. Basicamente é isso, né, gente? Então vamos lá. Próximo tema que eu vou comentar com vocês. Deixa eu ajustar aqui. Opa, vamos lá. PSC 3, 2018. Nós vamos analisar. A morte é um dia que vale a pena viver? Gente, é até o título de um livro, né? Percebam. Aqui, basicamente, vocês têm que entender uma coisa aqui, tá? Detalhe importante, tá? A tua concorrência desqualificada, o que vai acontecer? Ela simplesmente vai bater o olho aqui nesses temas e ela vai ficar 30 minutos viajando sem entender. Meu Deus, por que que a banca escolheu isso? Eu não sei o que é síndrome de Diógenes. Ou, meu Deus, por que que eu vou ter que falar de morte? Não estou entendendo. Você, aluno da Salinha da Mel, você não vai fazer isso. Aluno da Salinha da Mel encara a prova de redação como se fosse uma prova qualquer de matemática, de português, de biologia. Vai entender qual é o problema. Então, assim, ele estava falando, a morte é um dia que vale a pena viver. Para eu viver o dia da minha morte, eu tenho que saber que dia que é, né, minha gente? Para eu saber se vale a pena ou não. Como é que eu vou saber o dia da minha morte? A menos que eu tenha encomendado ela, como é o caso, por exemplo, de pacientes, por exemplo, que solicitam a eutanásia, né? Eles querem marcar o dia da morte deles porque muitas vezes estão em situações, né, gente, degradantes, em doenças terminais, estão sentindo muita dor, estão sofrendo muito e querem ter um último dia, né, gente, digno. Né? Não querem definhar, não querem morrer sofrendo, eles querem escolher o dia da sua morte para ter um final digno, um final feliz, por que não, né? Então vamos lá, com base nas informações dos textos e em sua própria consciência, elabore um texto dissertativo argumentativo. Vocês perceberam? Na proposta anterior ele falou dissertativo, apenas. Agora ele traz dissertativo argumentativo sobre a medicina paliativa, discutindo o assunto em pelo menos um dos aspectos seguintes. Deveria a medicina paliativa ser uma prática comum entre os profissionais do ramo? Os profissionais desse ramo da medicina estão certos em seu procedimento? Deveria a pessoa se acostumar com a ideia da morte e aceitar o fato do inevitável?
Gente, aqui, quando ele fala de medicina paliativa, ele está falando daquelas pessoas que, assim, já não tem nenhum tratamento possível para aquela doença. Então, eu vou te tratar de forma paliativa, ou seja, eu vou tentar reduzir, por exemplo, o seu sofrimento, eu vou tentar te dar um pouquinho mais de qualidade de vida para você esperar a morte. Basicamente é isso, gente, tá? Basicamente é isso. É você ter ali um pouco mais de conforto, sabendo que o seu dia já está ali se acabando, né? Que o seu momento está chegando ao final. Então, aqui, ele vai dizer exatamente isso. Ele quer saber se a medicina paliativa ela pode ser uma prática comum, ou se você, por exemplo, pode trazer a ideia ali, o contexto, por exemplo, de eutanásia, que é bem solicitado aqui dentro desses pacientes que fazem medicina paliativa, né? Porque assim, gente, não é porque não tem tratamento, eu vou fazer uma medicina paliativa que o sofrimento vai ser menor, gente, não é, tá? Se você tem algum parente, né, que estava em estado terminal e que precisou fazer medicina paliativa, você sabe que não é tranquilo, né? Tem muito sofrimento. Reduz o sofrimento no sentido de quê? De que esse paciente ele não vai estar internado, ele não vai estar no hospital, ele vai estar perto da família dele. Mas ainda assim, muitos desses pacientes vivem à base de remédio para dor, sofrem muito. Então, aqui também entra a ideia, né, de que muitos desses pacientes recorrem à eutanásia, ao turismo da morte, que se chama, né, que é o que a pessoa viaja para países onde a eutanásia é regulamentada, né, para poder ter um final digno, né, da sua vida. E aqui ele fala que também, né, deveriam as pessoas se acostumar com a ideia da morte e aceitá-la como um fato inevitável. Nós sabemos que tem uma corrente filosófica, né, que trabalha com essa ideia de aceitar o inevitável, né, com sabedoria e tal, né? Então ali o Sêneca, por exemplo, ele fala muito de aceitar o seu destino, né, de forma passiva, né, de forma tranquila, né? Então, assim, nós temos algumas correntes filosóficas, perceba, é uma banca que gosta de conceitos clássicos. Então, a filosofia ela vai reinar aqui. Filosofia, a sociologia, a história são repertórios privilegiados por essa banca. Próximo tema aqui, questão indígena 2017. Nós temos aqui, com base nas informações fornecidas e em sua própria experiência e conhecimento, elabore um texto dissertativo sobre a questão indígena através dos tempos ou no mundo contemporâneo. Tem dois recortes diferentes. Se quiser, proponha uma solução para o dilema, como trazer os índios para o nosso convívio sem aculturá-los, ou seja, sem fazê-los perder sua identidade. Proposta. Essa proposta aqui, gente, de 2017, percebam, ela vai trazer claramente ali no enunciado o que que ela quer de você, tá? Então, o que é importante aqui? Basicamente aqui, gente, a banca ela vai te pedir exatamente o que ela quer de você no comando da questão, tá? Então ela vai dizer, se quiser, proponha uma solução ao dilema. Como? Aí ela dá exemplos, tá? Você pode seguir um desses exemplos aqui, tá, gente? Mas você também pode trazer a sua própria experiência e conhecimento, como a banca deixou bem claro aqui no enunciado. Lá no PSC 3 de 2016, ele fala sobre o aumento da população humana, se isso é prejudicial ao planeta ou não. Percebam aqui, ela traz o estilo temático da VUNESP, no formato de pergunta. E olha só que interessante essa prova de 2016, que o estilo temático da redação é em forma de pergunta, como é o caso que a VUNESP gosta muito de explorar perguntas, né? Mas ele obriga o uso de propostas de intervenção, que é o caso do modelo Enem. Então, percebam como essa banca, gente, ela trabalha de forma muito diferente. E olha só, não para por aí as diferenças. Ele diz assim: sua redação deverá tratar do crescimento populacional, opinando a respeito do problema. Preste atenção
Que gênero é esse? Que gênero é esse? É uma dissertação, mas é um texto opinativo. Então, ele diz assim: opinando a respeito do problema. Ele é realmente prejudicial ao nosso planeta ou é inócuo, sendo os avisos de alerta apenas alarmismo científico com interesses escusos? Então, ele traz aqui exatamente o que ele quer do aluno, mas ele também traz ali o seu formato, o seu estilo temático bem mesclado com outras bancas, tá? Então, o aluno precisa dominar muito bem todas as técnicas redacionais. Isso não é um problema aqui para a Salinha da Mel, por quê? Porque aluno da Salinha da Mel, meu amor, ele estuda todos os formatos de banca em um ano de preparação. Então, não tem esse negócio de, ai, nossa, um curso de redação para o FAM, um curso de redação só para a VUNESP, um curso de redação. Não, você vai se preparar para todas essas bancas. Por quê? Porque, gente, a maioria, né, da nossa demanda aqui nessa linha da Mel é de alunos de medicina, e alunos de medicina não faz menos do que 3 bancas por ano. Então, assim, as bancas, elas estão se modernizando, elas estão melhorando a sua análise, a sua avaliação. E isso daqui, gente, é um mecanismo de selecionar os melhores alunos, né, para a instituição. Selecionar realmente o aluno que domina, né, que tem técnica redacional, né? Esse é o nosso maior diferencial. É por isso que a gente não passa vergonha em nenhum vestibular, né? Vamos lá, PSC 2015, obrigatoriedade do voto. Gente, esse tema, além de ter vindo no formato VUNESP, também foi um tema que já caiu no vestibular da VUNESP. Então, perceba como essa banca, gente, ela gosta de mesclar, ela gosta de trazer referências ali de outras bancas, né, para avaliar exatamente a qualidade do candidato, tá? Depois, 2014, nós temos aí o direito à educação. E aí, minha gente, ela traz aqui duas opções, né, de enunciado, de tema de redação, vamos dizer assim, para esse candidato. O primeiro é texto dissertativo argumentativo sobre o direito à educação de todas as pessoas. Trouxe um tema mais genérico. Ou você pode abordar um texto dissertativo argumentativo sobre a história de Malala, desde que escrito com frases e períodos diferentes do que se encontra no texto de apoio. Então, perceba. O texto de apoio abordava sobre a história da Malala também. Mas ele quer dizer aqui o quê? Que você precisa falar sobre a história da Malala de forma autoral. Você precisa interpretar essa história dela, a importância dela, né? E utilizar a sua voz, né? A sua estilística, a sua forma de se comunicar para abordar exatamente o mesmo assunto que a banca trouxe para você. Já pensou? Então, é uma banca bem diferente. Agora, eu preciso falar para vocês, apertem os cintos, porque a banca é babadeira, gente. Eu amo por quê? Porque ela traz gêneros diferenciados. Para você que não sabe, qual é o gênero da banca UFAM, a banca UFAM, ela escolhe o gênero dissertativo, mas ela fala que lá no seu edital que o gênero é dissertativo, mas que ela deixa em aberto que ela pode utilizar outros tipos de gênero. Aconteceu já, por exemplo, no PSI, né? De ter uma redação com gênero diferentão, muita gente ficou confuso, né? E nós temos essa redação aqui que especialmente também mexeu com muitos candidatos, né? Confundiu ali muitos candidatos que não estão acostumados a estudar para o FAM, tá? Por quê? Porque tem muita gente que estuda para o FAM como se estivesse estudando para o Enem, meu amigo. Aí tem que fazer, você não vai conseguir desenvolver a redação direito, porque você está fazendo um negócio que não é direcionado para a banca. Está fazendo uma gambiarra. Então vamos lá, sem gambiarra, vamos entender o que a banca gosta. Essa banca, geralmente, ela vai pedir a tipologia textual e os gêneros voltados para o dissertativo. Mas pelos temas de redação, vocês já perceberam que pode ser dissertativo argumentativo, pode ser só dissertativo, pode ser um dissertativo, mas ali numa ideia de um texto mais opinativo.
né? Então, percebam, ela traz essa confluência de gêneros. O que é confluência de gêneros? É meio que essa mistura de gêneros, tá? E aí o aluno precisa realmente dominar. Diferente ali de Unicamp, por exemplo, diferente de UFO, né? Que traz ali gêneros bem definidos. Nossa, a nossa prova pode ser um manifesto, pode ser um artigo de opinião, pode ser uma nota de repúdio, né? Diferente de uma banca que abertamente aborda outros gêneros, a UFAM, ela é mais sofisticada. A UFAM, ela diz assim, olha, queridinho, aqui você vai ter que entender esse conceito de confluência de gêneros. Qual que é o gênero predominante? É o dissertativo. Então, assim, vocês vão entender que não basta só conhecer os gêneros separadamente, mas entender que muitos textos podem haver essa mistura, né, de gêneros, mas qual o gênero que tem que predominar no seu texto? O dissertativo, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe uma prova aqui do PSC que abordou, né, o texto Eu, Homo sapiens. Todos os seres vivos pertencem a uma espécie. No nosso caso, nossa espécie é Homo sapiens. E aí ele vai falar que cada um de nós tem aspectos comuns aos demais indivíduos, possuímos características físicas, comportamentais, psicológicas, né? Ele traz ali um contexto. Aqui, a tua concorrência desqualificada já estava surtando. Meu Deus, para onde que está indo isso daqui? E aí o aluno da Salinha da Mel, ele já estava, ó, há muito tempo ele já estava lá no enunciado da questão. Há muito tempo ele já estava planejando a redação dele. Aluno da Salinha da Mel faz isso. Você, por exemplo, é um dentre os bilhões de sapiens que povoam a Terra. A proposta desta redação é a de um texto sobre você mesmo. Acabou aqui. Acabou. A tua concorrência simplesmente desistiu da prova aqui. Desenvolva, porém, evitando escrever seu nome. Primeiro, lembra que o critério de correção da redação, ele é impessoal, ele tem um regulamento, né? Ele tem, né? Ele aborda ali critérios muito claros. Você não pode marcar sua prova com seu nome, você não pode fazer marcação nenhuma na sua prova, senão sua prova é anulada na hora. Como é que eu vou falar de mim mesmo? Sem falar meu nome. Você não vai falar seu nome, você vai falar de forma impessoal sobre você mesmo. Como que isso vai funcionar, professora? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos tentar entender. Atente para algumas sugestões que fazemos para que você produza sua redação. Então, perceba. O- a prova de redação da UFAM, ela sempre vem nesse formato. Vem um texto motivador, vem ali sugestões de temas para você escolher um apenas, e vem uma figura. Geralmente pode ser um quadrinho, pode ser uma pintura, tá? Aqui a figura que veio aqui era o quadro Guerra e Paz do Portinari, tá? Eu não coloquei o quadro aqui porque não ia caber. Mas enfim, vamos lá. Primeira sugestão: escreva sobre o curso que você escolheu, o que pretende com ele, diga se ele é realmente a sua opção de vida ou se tem outra preferência. Escreva sobre o que você faz no dia a dia e nas horas vagas, suas habilidades e talentos. Formas preferidas de lazer, hábitos de leitura, né? Na terceira sugestão, ele diz assim: escreva sobre sua família, sua infância, o local onde mora, suas pretensões para o futuro. E na quarta sugestão, tenha total liberdade. Escolha sobre o que você quer escrever, desde que não extrapole a proposta feita. Você deve ser o centro de seu texto. Então, bora entender como que a gente faz para falar de si mesmo, de trazer um ponto de vista sem marcar meu nome na prova, sem fazer nenhuma marca, né, ali de pessoalidade. Eu até trouxe um quadrinho aqui, gente, que dentro do direito administrativo, do direito público, existe o princípio da impessoalidade, que é o quê? É de justamente você não colocar as suas preferências, os seus desejos à frente do bem coletivo, né, à frente dos interesses da população. E aí, minha gente, o comando da prova, ele solicita um texto sobre você.
O que à primeira vista parece permitir o uso da primeira pessoa, né? Mas a banca ou fã, ela costuma ser muito rigorosa, gente, com essa questão da impessoalidade. Ela gosta de impessoalidade, ela gosta de ela não gosta de trazer informalidade para o texto, ela gosta de formalidade no seu texto. Então, ela vai analisar o seu texto dentro da perspectiva de uma linguagem dissertativa. A diferença aqui é que a proposta é sobre você, mas dentro de um gênero dissertativo, que exige uma abordagem mais objetiva, que exige um texto, uma linguagem mais reflexiva, né? Sem cair em excessos pessoais, sem falar de emoções muito pessoais, tá? Embora a proposta ela não vá mencionar ali explicitamente, né, que você não pode usar a primeira pessoa, o fato é que a redação dissertativa, minha gente, ela exige uma certa impessoalidade no texto. Então, é essa maturidade que você tem que ter na prova, tá? De identificar, olha, o meu texto é dissertativo. Se meu texto é dissertativo, eu não posso ser pessoal nesse meu texto, eu tenho que ser impessoal, eu tenho que ser mais objetivo, tá? Eu não vou ficar me emocionando na prova, não. Ai, que bom que você perguntou por que que eu quero fazer medicina. Aí você vai lá e narra toda a sua vida, toda a sua trajetória, quantas temporadas de Grey's Anatomy você assistiu. Não é por aí, meu anjo, não se emociona, tá? Não se emociona. Isso daqui continua sendo uma prova, valendo, né, a sua vaga na universidade. Então, a chave aqui é o equilíbrio, tá? Não pode exagerar. Como é que eu faço para não cair em um texto pessoal narrativo? Como é que eu faço para evitar fugir, né, do gênero dissertativo, fugir da tipologia textual? Como é que eu faço para não fugir e não zerar a competência mais fácil, que é a competência ali, o critério 2, né, de tema, né? Evite excesso de subjetividade, tá? Então, embora a proposta permita que o candidato escreva sobre si, a banca não quer um texto excessivamente informal ou focado unicamente em emoções e sentimentos. O candidato deve manter uma escrita reflexiva e organizada, tá? Não deixando a narrativa ser apenas um desabafo pessoal. 2, prefiro o uso da terceira pessoa quando possível, tá? Então, o uso da terceira pessoa é uma maneira eficaz de você manter o tom impessoal, mesmo que seja um texto sobre si. Então, diz assim: o candidato pode fazer uso de construções como um ser humano, um estudante, um jovem, né? Para abordar ali de forma indireta o seu tema, o seu assunto, né? Abordar sem trazer muito para a pessoalidade, para o eu, por exemplo. É comum que ao longo da vida muitas pessoas se sintam atraídas por diferentes áreas do estudo. Ou, durante a infância, o interesse por ciências era evidente. Percebam, eu estou trazendo o meu interesse pelo curso de ciências, né? Mas eu estou trazendo de uma forma mais impessoal, tá? Sem ficar dizendo, nossa, eu gostava muito de procurar Joaninha na rua, sabe? Tipo assim, você não vai trazer tudo para o eu, para suas emoções. Você vai falar de uma forma culta, de uma forma impessoal, objetiva, dentro do seu texto, tá? E número 3, foque mais nas ideias do que nas emoções. Em vez de dar ênfase às emoções e os aspectos subjetivos da sua vivência, procure apresentar as razões e justificativas para sua escolha e comportamento, tá? Ao discutir a sua trajetória, é possível ser reflexivo, como ele coloca aqui. É comum que ao longo da vida muitas pessoas se sintam atraídas por diferentes áreas de estudo. Eu estou refletindo sobre a escolha do meu curso. Eu não estou dando um depoimento, eu não estou fazendo um desabafo, tá? Então, minha gente, o que eu quero mostrar para vocês é que essa banca ela não é um bicho de sete cabeças, ela é uma banca possível para você. Ela é uma banca que também é muito democrática, porque ela valoriza, gente, os alunos que realmente se esforçam ali, né, no texto de uma redação, né? Então, ela vai valorizar os alunos que estudam, os alunos que se dedicam,
né? É uma prova diferenciada, vale a pena você conhecer, tá? Então, não deixe de participar dos nossos simulados, não deixe de treinar para a banca UFAM, né? Com temas específicos. Não deixe de treinar outros modelos de redação, né? Modelo padrão, modelo Enem. Não deixe de treinar, porque, como eu falei, essa banca ela é muito moderna, ela é muito sofisticada. Então, ela vai, de certo modo, trazer influências de outras bancas para a prova de redação dela. Então, assim, conhecer muito bem a técnica redacional, conhecer os estilos, né, diferentes de bancas, só vão te favorecer. Então, assim, só vai te trazer benefícios, não só no vestibular, né, minha gente, mas vocês vão sair daqui com uma escrita de redação definitiva. Vocês não vão precisar fazer um curso de redação, por exemplo, para escrever um artigo científico. Vocês vão dominar a escrita. Então, a redação nunca mais vai ser um peso na vida de vocês. Então, vocês vão sair daqui e, na hora de escrever um artigo científico na faculdade, vocês vão dizer: opa, deixa comigo que nisso daí eu me garanto. Me garanto, fiz um ano de salinha da Mel, meu amor. Me respeita, respeita a minha história, tá? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.